Oi, eu sou Emila Espelho, tudo bem com vocês? Bom, a abordagem que eu vou trazer hoje é sobre alucinação. É uma coisa que tá me recorrendo muito, então eu acho que é uma coisa que eu devo abordar. Tanto para explicar para vocês como é ter alucinação, a esquizoafetividade, quanto para me abrir sobre minhas experiências com a alucinação. Bom, a alucinação para mim é uma coisa assim que é recorrente. É tanto que o diagnóstico da esquizoafetividade tem uma base nas alucinações e os delírios. Por quê? Porque se você só tiver a troca de humor, como a depressão e a mania, você não consegue ser classificado como esquizoafetivo. E se você só tiver alucinação e delírio, também você não é considerado esquizoafetivo. Você tem que ter a junção dos dois para ser considerado esquizoafetivo. Então, isso é uma base. Então, se você tiver o humor, a parte do humor, o afetivo, seja na mania e na depressão, as alucinações e os delírios, tiver a junção, aí sim você é classificado como esquizoafetivo. Isso é bem difícil classificar, por quê? Porque a esquizoafetividade, ela é muito parecida com outras doenças psiquiátricas. Então, o psiquiatra, ele vai demorar um pouco a mais para saber o que realmente está acontecendo. Por quê? Porque ele vai começar a tratar uma coisa e vai ver o que vai ocorrendo. Não é igual um clínico geral que você chega e diz: olha, eu tô com dor na garganta, estou espirrando e tossindo muito. E ele vai dizer: ah, você tá gripado, tá com a garganta inflamada. Vai lá prescrever um remédio e você vai tomar por 8 dias recorrentes. E ok, depois de 8 dias você tá bem. A esquizoafetividade é muito diferente. Raramente leva meses, mas corriqueiramente são anos que levam para um psiquiatra ele diagnosticar você com um diagnóstico fechado como esquizoafetivo. É tanto que em alguns vídeos meus vocês podem perceber que eu falo que eu fui diagnosticada como depressão, porque eu estava numa depressão muito profunda. Depois que eu comecei a fazer tratamento para depressão, a medicação da depressão, ela ativou um lado da mania, que eu já tinha mania, só que todo mundo achava que era da minha personalidade e não afetava a minha vida pessoal. Então, a mania tava ok, porque eu era muito feliz, muito serelepe. Pra mim, eu podia fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Se eu dormisse meia hora por dia, tava ótimo. Então, eu já tinha mania. Mas como a depressão ativou um lado da mania que me prejudicava, aí sim a minha psiquiatra ficou preocupada. Porque a medicação da depressão tem alguns medicamentos antidepressivos que fazem com que aflore a mania. Então, minha psiquiatra já tirou aquela medicação aquele antidepressivo, colocou outra e já me colocou pra tomar medicação pra mania. Porque eu já estava fazendo coisas que já estavam me prejudicando na minha vida pessoal. Então não tem como, né? Mas, fazendo esse resumo todo, ela me diagnosticou com bipolaridade. Ok, fui tratando de bipolaridade. Só que estava aparecendo as alucinações. Mas as alucinações eu já tinha muito tempo. Só que eu não sabia que era alucinação. Eu também não disse para a psiquiatra sobre essas alucinações que eu tinha. Mas quando a gente foi se tratando recorrentemente, que eu fui dizendo para ela foi, né, juntando as peças. E vamos tratar disso, tratar daquilo. Remédio aqui, remédio lá. E ela disse que eu era bipolar. Beleza, vamos bipolar. Uma suspeita que eu era bipolar. Tomando remédio para diagnóstico como bipolar. Não dando certo. Então, com muito tempo, tipo, eu comecei a me tratar em 2017, no final de 2019, foi que ela fechou o diagnóstico como esquizoafetiva. Então, você pode ver que de meses que ela diagnosticou de depressão, bipolaridade
esquizoafetiva. Então, ela levou praticamente 2 anos para me diagnosticar como esquizoafetiva. Então, é uma coisa que demora bastante. Outra coisa, essa base das alucinações é uma coisa que é muito recorrente na minha vida. Então, ela prejudica às vezes bastante. Por quê? Porque você que tem alucinação, você nunca está preparado para o que vai acontecer. Tem vezes que são as alucinações leves, e tem vezes que são as alucinações muito pesadas. Então, você nunca está preparado. É como a morte de um ente querido. Você sabe que um dia todo mundo vai morrer, mas você nunca está preparado para chegar aquele dia. Enfim, as alucinações que eu tenho é sempre quais? Sempre vejo um amigo meu. Eu chamo de amigo, porque eu não coloco o nome. Eu acho que amigo já tem um nome. Enfim, que é aquela sombra que vem recorrentemente ou tentar conversar comigo, ou sentar na cama, ou ficar me observando. Enfim, ou aparecer nos lugares, me ver, ou sair andando pela casa. Enfim, é uma coisa assim bem recorrente, mas com esse meu amigo, eu já tô um pouco acostumada. Então eu nem ligo muito pra isso. Mas tem algumas alucinações que me deixam um pouco perturbada, principalmente as auditivas. As auditivas me deixam perturbada, porque eu não gosto. Quem gosta, né? Mas, tipo, eu acho que a visual não me perturba tanto quanto a auditiva. Porque se eu for dar um exemplo bem claro pra vocês, a minha última alucinação, ela foi auditiva. Então, eu tenho várias alucinações. A última foi auditiva. O que é que eu fiz? Eu tava no apartamento do meu namorado recentemente. E tava fazendo pipoca caramelizada, coisa e tal. Fiquei chateada porque queimei a pipoca. Fui para o quarto. O quarto tem uma janela de grade, porque ele mora no apartamento, primeiro andar. Ok. Eu fiquei batendo na janela. E à medida que fui batendo na janela, eu escutei um instrumento tocando. É um instrumento que é tipo um martelinho que tem umas miçangas. E eu achei estranho, porque quando eu parei de bater na janela, ele parou. Quando eu voltei a bater, ele voltou. E eu não tava entendendo, porque esse instrumento não tem como afinar, o pessoal não toca ele sozinho, é uma coisa muito estranha. Enfim. E é um afroché. O nome do instrumento é afroché. E eu fiquei assim um pouco atordoada com isso, porque eu nunca tinha escutado esse instrumento, principalmente sozinho. E principalmente no lugar que meu namorado mora, porque é um lugar muito calmo. Praticamente só quem mora é idoso ao redor. E só tem alguma festa, algo do tipo final de semana, e raramente. Ok. Aí, beleza, depois de eu escutar isso, eu abri a janela, meu namorado chegou, eu expliquei isso pra ele. E eu comecei a escutar o pessoal rezando embaixo, no térreo, com um puxado. Porque eu até pensei que fosse televisão de algum vizinho que tivesse ligada com reza, mas os vizinhos aqui normalmente eles não deixam a televisão muito alta. Então dificilmente a gente escuta, principalmente do apartamento de um pro outro, televisão, rádio, só final de semana, como eu disse. Que tem alguns vizinhos que escutam música, mas é só uma coisa corriqueira de dia. Esse episódio de alucinação que eu tô descrevendo pra vocês foi à noite, já às 11 da noite. Então não tem condições, porque todo mundo obedece o sistema de silêncio depois das 10. E aqui é muito silencioso. Praticamente a gente só escuta o vigia passando com um alarmezinho e só. Aí eu escutei essas pessoas conversando no térreo. E eu fiz, nossa, a televisão de alguém tá ligada nessa altura. E fui pro outro quarto que ficava mais praticamente em cima do térreo, da entrada. Não escutei absolutamente mais nada. Eu fiquei tão perturbada que eu peguei a chave, fui pro corredor, tentei escutar se alguma casa de algum vizinho tava ligada. Nada.
desci, rodei o bloco inteiro, nada. Então, aí eu me sentei no banco do bloco, enfim, aí me convenci que realmente eu tava tendo alucinação auditiva e que eu tinha que me conformar, porque era aquilo. Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Façam suas perguntas aqui no comentário. Curte, comenta, compartilha, que vão me ajudar bastante. Um beijo e tchau, tchau.